Queria chamar a pregadora dessa noite, amém? Com muito orgulho. Nós chamamos Lara Cristina, não sei quem é essa menina, parece que ela é nossa filha, amém? Larinha vai estar trazendo a palavra, fechando essa campanha nessa noite, amém? Receba de Deus aí no seu coração. Deixa Deus te usar. Boa noite. Toda vida quando eu pego esse microfone, o povo deixa desligado e eu fico falando, ninguém me ouvindo. Mas primeiro que é uma honra estar aqui para fechar essa campanha e eu queria orar já para a gente iniciar. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na Tua presença. Paizinho, nós pedimos, Deus, para que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos. Deus, para que a gente possa discernir, Senhor, Deus, as Tuas palavras. Deus, nós pedimos para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Deus, e que toda palavra, Deus, que vem direto do Teu trono, Pai, ela possa nos abençoar e trazer transformação nas nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos falar sobre derrubar o gigante da estagnação. Assim como a pastora ela pregou sobre o gigante da incredulidade, eu queria que você entendesse o porquê que eu escolhi esse tema. O gigante da estagnação é aquele gigante que te impede de crescer e de avançar. Quando a gente fala de gigante e a gente falou sobre incredulidade, como que a gente vence o gigante da incredulidade? Em Deus. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Eu já quero trazer para você o significado de estagnado. É aquilo que não consegue evoluir, progredir, paralisado ou parado, construção estagnada. O nosso objetivo hoje é fazer com que você venha vencer todo gigante que tem te paralisado, que tem te deixado parado e estagnado, principalmente no seu relacionamento com Deus, no seu propósito e aquilo que o Senhor fez para você ser. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, versículo 17. Primeiro Samuel 17, versículo 28. Diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver essa batalha. Deixa eu ler aqui uma coisa que eu coloquei. Amém. Diz assim, o irmão de Davi, Eliabe, ele chega em Davi e fala assim: o que você está fazendo aqui? Ou seja, basicamente ele fala: o seu lugar não é aqui. E eu queria te dizer nessa noite que o lugar onde o Senhor te colocou é esse lugar que você precisa estar. Não importa se as circunstâncias ou se as pessoas chegam, te encaram e falam assim: isso não é para você. Eu queria te dizer nessa noite que aquilo e o local que o Senhor te colocou é para você. Outra coisa, já que a gente está falando de gigante, para a gente vencer um gigante, a gente precisa conhecê-lo muito bem. Porque não tem como a gente lutar contra uma coisa que a gente não conhece. E eu vou falar sobre 2 pontos que nos deixam estagnados e que nos separam de viver e experimentar a perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. E a primeira delas é a inferioridade. Eu não sei se às vezes existe alguém, como Eliabe fez na vida de Davi, de olhar para você e falar assim: ei, esse não é o seu lugar, você não consegue, não faz o menor motivo de você estar fazendo isso. Mas às vezes é a gente mesmo. Às vezes você não tem um Eliabe na sua vida, mas você é o próprio Eliabe que olha para você e fala: você não consegue, você não vai vencer. E hoje, nessa noite, nós precisamos também vencer o gigante da inferioridade. E aí, eu queria que você abrisse novamente lá em 1 Samuel 17,
só que agora no versículo 33. Primeira Samuel 17, lá no versículo 33. Deixa eu ler aqui para você. Olha o que o rei Saul ele fala para Davi. Davi, entretanto, disse Saul. 33, eu estava lendo 34. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Vou repetir mais uma vez. Saul diz: você não tem condições. E eu queria contar algo que aconteceu comigo, porque o gigante da inferioridade era algo que assim mexia muito comigo. E desde que aconteceu isso na minha vida, tudo mudou. Eu lembro que um dia a gente estava na igreja e aí eu estava sentada, uma pessoa me cutucou e outra pessoa me chamou. E aí eu fui lá falar com essa pessoa. Enquanto eu me levantava, o Senhor falou assim: vai lá e ora por ela. Quando eu chego, a pessoa começa a me contar e fala assim: não, Lara, eu acho que eu vou embora, porque eu estou com cólica, não estou me sentindo muito bem, então acho que eu vou embora. E aí o que aconteceu foi que, enquanto ela me contava isso, o Senhor falava para mim: ora por ela. Ela não está com dor, ela só está sentindo uma opressão muito grande. Ora por ela. Eu lembro de eu olhar assim para o lado e falar: então, meu pai está pregando, minha mãe está em outro canto que eu não sei o que está acontecendo. E eu falava: Deus, como que eu vou fazer isso? E a minha maior questão era que eu não sou capaz, eu não consigo, como que eu vou orar para uma pessoa? Não faz o menor sentido. E às vezes a gente se coloca nessa condição de: eu não consigo, eu não vou vencer, eu não consigo derrubar esse gigante na minha vida. E aconteceu que, tempos depois, a minha mãe ela chegou e me contou que realmente era isso que estava acontecendo. Essa pessoa chegou e contou que ela saiu da igreja naquele dia porque ela estava com esse sentimento ruim. E, sabe, o que aconteceu foi que eu não orei por aquela pessoa porque eu não sentia que eu estava pronta, eu não me sentia preparada, eu não me sentia capaz. E tendo esse versículo em base, eu quero te dizer que com certeza absoluta haviam homens muito mais capazes do que Davi para derrubar aquele gigante. Mas Deus ele não me escolhe, ele não te escolhe por causa da nossa capacidade. Ele nos escolhe porque ele tem o poder de nos capacitar. Essa é a diferença. Então a gente não pode se garantir na gente que a gente vai lá. Não, a nossa força ela precisa estar depositada no Senhor. Para que a gente consiga vencer as nossas batalhas, a gente precisa entender que é Ele que nos adestra para a batalha. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo 35. A gente vai falar sobre o Deus que capacita. Eu quero ler esse versículo para vocês, que com certeza as meninas da dança, elas conhecem muito bem, porque eu leio sempre para elas, para que elas entendam que é o Senhor que nos capacita. Êxodo 35, lá no versículo 30. Amém? Vou esperar um pouquinho para você conseguir abrir. Diz aqui: disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu de Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, lapidar pedras e entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Azimaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Eu sou apaixonada por esse versículo porque diz que o próprio Deus, ele escolheu um homem que se chama Bezalel e também Oliabe, e ele capacitou para algo que eles nunca tinham feito na vida, que é trabalhar com ouro, trabalhar com madeira. Então, se Deus, naquela época, lá para construir o tabernáculo, correto? Ele escolheu Bezalel e ele capacitou ele, por que o Senhor não vai fazer isso com a gente? Então, a gente precisa entender que não é sobre a gente, é sobre o Senhor e aquilo que Ele quer fazer em nós
e através de nós. E para que a gente consiga vencer, não tem como vencer sem Deus. Eu preciso dizer que se você quer derrubar um gigante nessa noite e pelo resto da sua vida, você não vai conseguir sem Deus. Deus, ele requer de nós, é interessante e é importante, na verdade, que a nossa dependência ela esteja nele. Não tem como a gente derrubar o gigante do medo se nós não somos dependentes do Senhor. Amém? Amém? Fizeram aqui uma gracinha para me rir. E outra coisa muito importante, Davi, você vê claramente que ele confiava em Deus. Quando ele fala que ele vai lutar, que ele vai para a guerra, ele não vai na força do seu braço. Então, nessa noite, a gente precisa entender que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, ou do que a gente acha que a gente consegue. Amém? Ou seja, nessa noite que a gente possa entender que é apenas o Senhor que nos capacita. Amém? Eu queria também que você abrisse lá em 2 Coríntios 4. Versículo 6. 2 Coríntios 4, versículo 6, diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar. 4, 6. Não, está segundo. Cadê? 2 Coríntios 4, 7, é 7. Está correto, é 2 Coríntios mesmo. Diz assim, ó. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, o poder que você precisa para derrubar o gigante, ele não provém de você. Isso é maravilhoso, porque não depende da gente. Então, que a gente possa entender nessa noite que nós, como vasos de barro, tudo aquilo que a gente consegue fazer é através do Senhor. Amém? Olha que coisa boa, não é bom saber que derrubar o gigante não depende de mim e de você? Quer dizer, depende, lógico. Você precisa se posicionar como alguém que vai derrubar esse gigante, assim como Davi fez. Mas isso não é sobre você e não é sobre a força que existe em você. Isso é muito bom. Outra coisa que também é algo que faz parte do gigante da estagnação, e dentre eles a gente poderia colocar várias outras coisas, é a inconstância. E a inconstância é um dos maiores e mais comuns gigantes da nossa caminhada cristã. Sabe, às vezes a gente vem no culto no domingo, clama ao Senhor, ora para que a presença dele esteja sobre nós, e aí na segunda-feira parece que a gente começa a agir como se a presença dele que a gente pediu no domingo fosse uma intromissão, como se ele estivesse lá de penetra na nossa vida. E a inconstância é exatamente isso. É quando a gente está assim naquela corda, não sabe se está bem, se está mal. E hoje nós também precisamos derrubar o gigante da inconstância. É aquele com que faz com que a gente fique meio assim na presença de Deus, sabe? Tenho certeza que você que é casado, que tem um namorado, enfim, você espera a fidelidade dessa pessoa. E da mesma forma, precisa ser com o nosso relacionamento com Deus. Tá pegando agora o som? Sendo fiel a Ele. Às vezes a gente diz que serve ao Senhor no domingo, mas a gente falha em obedecer à vontade dEle durante a semana toda. Então é importante que a gente também derrube esse gigante da inconstância na nossa vida, para que a gente deixe de estar parado e estagnado na nossa vida e no nosso relacionamento com o Senhor, e também no propósito, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ou seja, nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus
e ao nosso compromisso com Deus. Amém? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios. Efésios 2, versículo 10. Amém? Diz um amém aí nos comentários. Quem está aí na live? Já comenta aí, já põe seu nome, fala quem está assistindo com você, certo? Olha o que diz na Bíblia, lá em Efésios 2, versículos 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E eu já queria que o pastor já engatasse em 1 Pedro 2, versículo 9, porque eu já junto os dois versículos, porque os dois se conversam muito bem. Então, você vai abrir também em 1 Pedro 2, versículo 9. Correto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou para a sua das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos o povo exclusivo de Deus, feitos para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a nossa maravilhosa luz. Algo que às vezes paralisa a nossa e nos deixa estagnados no nosso ministério, no nosso chamado, ou até com o nosso relacionamento com Deus, às vezes parece que é essa falta de entendimento daquilo que o Senhor fez por nós. Sabe, Deus, ele tira Davi de pastor de ovelhas para derrubar gigante. E você vê, durante a vida de Davi, uma eterna noção de onde o Senhor tirou e aquilo que o Senhor fazia vencer diante das batalhas que ele vinha passando. Amém? E a gente precisa entender muito bem de onde o Senhor nos tirou. Deus, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, a nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa força de entender o tamanho do nosso Deus, da onde nos tirou, é aquilo que vai nos impulsionar para vencer as batalhas e para derrubar gigante atrás de gigante. Amém? Outra coisa, Jesus, ele nos comissiona para ir pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los tudo aquilo que o Senhor nos ordena. E algo muito importante é a gente entender aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra. Existem vários gigantes que a gente vai precisar derrubar, mas eu creio que o maior deles é a nossa falta de relacionamento com Deus. Ou a nossa inconstância no nosso relacionamento, porque assim como eu comecei a falar desde o começo, não existe nada nessa vida que a gente vença sem o Senhor. Então, nós precisamos desse poder sobre as nossas vidas para que o Senhor faça em nós e através de nós. E tenho certeza que uma das coisas que mais transforma as nossas vidas é quando a gente entende aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e o poder dele que há sobre nós. E é por isso, e é só por isso que a gente consegue vencer. Amém? Esses dias, eu li uma frase que me chamou muita atenção. E a frase diz assim: se você fosse o único cristão na Terra, o cristianismo morreria com você ou se alastraria nas nações. E essa frase ficou ecoando assim dentro da minha cabeça e no meu coração a semana toda. E nessa noite a gente precisa decidir acabar de uma vez por todas e derrubar o gigante que nos afasta de Deus. Derrubar o gigante que faz com que às vezes a gente ache que um relacionamento raso com Deus é o suficiente. Como que a gente quer
vencer e derrubar gigante grande na nossa vida emocional, se o nosso relacionamento com Deus ele é raso e a gente não tem nem vontade de aprofundar esse relacionamento. E assim como eu falava anteriormente do poder do nosso Deus, e é Ele que nos faz derrubar gigantes, a gente precisa entender que tem muita gente lá fora que tem muito, assim, ó, de gigante para derrubar igual a gente, e se a gente não trouxer essas pessoas para conseguir receber a força do Senhor para também derrubar gigante, o que a gente está fazendo? Que cristianismo é esse que ele para em nós, não dá para parar apenas na nossa vida. A gente precisa entender que o poder de Deus, ele precisa estar em todos nós. E é extremamente importante que a gente entenda isso. Amém? Outra coisa que eu queria que a gente pensasse nessa noite é que o mesmo Jesus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz é aquele que nos fortalece. Parece meio assim que eu estou repetindo a mesma coisa, o Senhor que te fortalece, o Senhor que te fortalece, é porque a gente esquece com uma facilidade tão grande que talvez a gente está falando aqui que é o Senhor que te fortalece e amanhã vai acontecer uma coisa e você vai se desesperar e vai falar assim, eu não consigo, e eu quero exatamente que você saia dessa noite, que você feche a tela do seu celular, entendendo que a força vem do Senhor. Que essa campanha de derrubar gigantes, ela vai encerrar hoje, mas que a convicção dentro do seu coração de que ainda existem gigantes e que existe o poder de Deus dentro da sua vida, através de você, para que você derrube todos esses gigantes. Amém? Amém? Outra coisa que eu queria lembrar para a gente nessa noite é que eu e você, nós podemos escolher ser a luz do mundo, ou a gente pode escolher ser. Da mesma forma que a gente pode escolher ser um derrubador de gigantes, ou não ser um derrubador de gigantes. Então você precisa decidir. Nessa noite você precisa se posicionar como um guerreiro. Porque se você vê como um gafanhoto, você vai derrubar o quê? Então você precisa entender nessa noite e se posicionar no Senhor, tendo a fé e a certeza de que é Ele que vai te preparar. Amém? Então, a palavra de hoje foi curta, mas eu espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo ele tenha falado ao seu coração. Porque eu citei aqui duas coisas, a inconstância e a inferioridade. Mas talvez existe dentro de você um gigante muito específico que te afasta de Deus. Um gigante bem específico, não sei, fofoca, mentira, enfim. Você precisa descobrir e conhecer o gigante que há dentro de você e aquilo que te faz ficar estagnado, certo? Então, eu queria que você, por favor, coloque-se de pé, que você feche os seus olhos e que você comece a orar e que você comece a declarar com ousadia de que hoje é o dia de aniquilar o gigante da estagnação, de derrubar tudo aquilo que não te deixa ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Nessa noite, você precisa entender e decidir e se posicionar no Senhor, que hoje é dia de derrubar tudo aquilo, às vezes até relacionamentos com pessoas que têm te afastar de Deus, e a sua decisão e o seu posicionamento em andar por fé e ser guiado por fé e entender e receber esse poder do Senhor para derrubar esse gigante. E eu queria que você nessa noite começasse a colocar a sua vida diante de Deus, que você pudesse falar com o Senhor e pedir direcionamento a Ele para que o Senhor te mostre que gigante é esse que tem tanto te afastado do Senhor, esse gigante que tem feito muitas vezes até você pensar que, para que ler a Bíblia? Para quê? Para que orar? Eu realmente não preciso disso. Que nessa noite você possa derrubar e se afastar de tudo aquilo que tem
te deixado sem vínculo com o Senhor e que tem destruído o seu relacionamento com Deus. Que nessa noite você também possa entender que tudo aquilo que você precisa e que a sua dependência está em Deus. E para que você possa vencer e para que você possa derrubar gigantes, se você não estiver nele, você não vai conseguir. E se você não entender que a sua dependência precisa estar no Senhor e que se não houver Deus, não tem como derrubar gigante. Nessa noite eu quero que você saia, que você fale isso bem alto. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor dos Exércitos. Entende? Para que assim que algum gigante se levantar na sua vida, você tenha a completa certeza de que a mesma confiança que Davi teve lá atrás para derrubar aquele gigante, vai ser a mesma confiança que vai estar dentro de você, porque você vai ter a certeza que em Deus e que apenas no Senhor você vai conseguir vencer. Amém? Eu espero que você tenha refletido sobre isso, que você tenha pensado sobre todas essas coisas, e eu queria chamar o pastor ou a pastora, não sei qual dos dois. E faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você. Quantos receberam nessa noite? Forte é você. Amém, querido? Quantos vão derrubar o gigante da inferioridade? Amém? Aquele que faz a mim e a você como que inconvenientes. Amém, querido? Diga para esse gigante que culpa eu tenho se todas as bênçãos nas regiões celestiais que Cristo conquistou, Ele resolveu dar para mim. Amém, queridos? Amém? Peça para Ele, Senhor, me tira o medo. Me tira o medo de não me relacionar adequadamente contigo. Me tira o medo de esperar que outras pessoas façam aquilo que eu tenho que fazer. Amém? Palavra tremenda e maravilhosa. Nós encerramos o culto nessa noite e te convidamos para estar aqui conosco no culto de domingo, amém? 18h30, o nosso culto da família. Você é o nosso convidado, amém? Dispõe-te, amém, querido? Louve ao Senhor na casa dele ou na sua casa, amém? Segundo a sua possibilidade, mas o que nós temos que fazer é nos levantar e fazer aquilo que nos cabe, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, fique de pé. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque não teve gigante nenhum que impedisse o Senhor realizar a tua obra, a obra da cruz. E por conta dessa obra nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor nos fez mais que vencedores. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. E nós declaramos, oh Pai, sobre a tua igreja nessa noite, oh Senhor, o fim de todo gigante, meu Deus, que quer tornar os teus filhos inferiores, quando a tua palavra diz ao contrário, todo gigante que quer paralisar, que quer manter no mesmo lugar, Senhor, nós declaramos nessa noite, caia por terra, no nome de Jesus. A tua igreja vai avançar, a tua igreja vai romper, a tua igreja, meu Deus, irá conquistar a sua terra prometida. Oh, meu Deus, no nome de Jesus. Eu despeço o teu povo nessa noite, debaixo da tua proteção, Senhor. Debaixo das tuas asas, porque esse é o local que o Senhor quer o teu povo, que o Senhor quer a tua igreja. Meu Deus, que o teu amor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do seu Espírito Santo esteja sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a casa dos nossos pais. E eu te abençoo dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti erga o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Te aguardamos aqui no domingo. Tenha um fim de semana abençoado em nome de Jesus. Tudo sobre você, é tudo sobre você, Deus.